Olá, hoje vamos falar sobre figuras de linguagem, um conteúdo importantíssimo, né? Trata-se do estudo da estilística, principalmente no ensino médio, o estudo dos textos literários, a compreensão das figuras de linguagem é importantíssimo, né? Então, as figuras de linguagem ou a figura de linguagem, ela tem um sentido conotativo. Lembrando, a palavra pode ter um sentido conotativo ou denotativo. Falamos disso em nossa aula sobre as funções da linguagem. Não confundir função da linguagem com figura de linguagem. Então, no sentido conotativo, é o sentido figurado da palavra. Já o sentido denotativo é o sentido do dicionário. É um sentido especial que a palavra adquire por conta de um contexto específico em que é usada. É um recurso estilístico, é esse recurso muito encontrado nos textos literários, os poemas, né? Os grandes autores fazem uso, né, das figuras de linguagem de uma forma primorosa, maravilhosa. Nós temos algumas figuras de linguagem aqui nesta aula de hoje, porque não daríamos conta, né, num tempo restrito, de falarmos sobre todas elas. Por isso resolvemos dividir, né, ao longo das semanas essas figuras, para não ficar algo tão extenso e até cansativo às vezes para o estudo. Vamos falar um pouquinho da metáfora. E para falar em metáfora, tem a letra de uma música aqui de Gilberto Gil, que tem por título exatamente Metáfora. A letra diz o seguinte: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora. Maravilhoso! Então a metáfora tem esse sentido, o emprego de uma palavra ou expressão com sentido diferente do usual. Aqui no caso temos a lata, a partir de uma comparação subentendida entre dois elementos. A metáfora é uma das principais figuras de linguagem nos textos poéticos, por exemplo, né? Eu sempre cito um trecho que eu acho fabuloso, do livro Iracema, de José de Alencar, grande representante do indianismo romântico brasileiro, né? A famosa expressão Iracema, a virgem dos lábios de mel. Vejamos, é uma comparação indireta, é uma metáfora. Se ele estivesse escrito ou dito, Iracema tinha os lábios tão doces quanto o mel, ou como o mel, aí já não seria uma metáfora, seria uma outra figura de linguagem conhecida como comparação. A comparação, ela é direta. A metáfora é uma construção indireta. Uma outra figura de linguagem importantíssima, recorrente, é a metonímia. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro, quando entre ambas existe uma proximidade de sentidos. Há vários exemplos de metonímia que inclusive usamos no nosso dia a dia. É muito comum, por exemplo, digamos que alguém peça para você diz assim, eu vou ao mercado, alguém peça para você assim, traz por favor um achocolatado em pó e uma esponja de aço. Talvez seja mais comum alguém dizer assim, me traz um Nescau, ou um Toddy e um Bombril, ou uma Solan, enfim. Não estou aqui para fazer propaganda de marcas. Mas assim, é muito comum, um Nescau, leite moça por um leite condensado, enfim. Nós usamos o nome fantasia, o nome do produto pelo produto em si. Isto é uma metonímia.
Também o continente pelo conteúdo, por exemplo, eu digo assim, tomei um copo d'água ou comi um prato de espaguete. Você não tomou um copo, você tomou o conteúdo de água que estava no copo. Mas não é necessário dizer, olha, eu tomei o conteúdo de água que havia. Não precisa. Comi o conteúdo de espaguete que estava no prato. Não, comi um prato de espaguete. Oh, muito bom, né? Ou tomei um copo d'água, tomei um copo de leite. Outra forma também na qual a metonímia se manifesta, o autor pela obra. Então, ao invés de dizer assim, estou lendo uma obra escrita por Machado de Assis chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, que coisa extensa, né? Você fala assim, estou lendo Machado, o autor pela obra. Então, a metonímia tem vários e vários casos, ela é muito utilizada e é uma figura de linguagem da qual nós precisamos nos apoderar, conhecer, porque, né, como eu disse, é uma figura recorrente nos textos. Uma outra figura bastante importante é a antítese. Para você que está estudando literatura, pensando nos vestibulares, no Enem, lembra que uma grande escola literária do final do século XVI, XVII ali, né, começo do século XVII, que foi o Barroco, que surgiu com a Contra-Reforma, terá como principal característica, a principal figura de linguagem, a antítese. Tanto é que eu separei aqui um trechinho, um soneto de Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que diz assim: nasce o sol e não dura mais do que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Vejam bem, este jogo de opostos, nascer, morrer, luz, escuridão, tristeza, alegria, é o que nós denominamos de antítese. Então, temos aqui, antítese é uma aproximação de palavras que exprimem ideias opostas. Não confundir antítese com paradoxo, porque tanto a antítese quanto o paradoxo trabalham com a contradição. Mas existe uma pequena diferença aqui importante. Então, no paradoxo, existe o emprego de palavras que, mesmo opostas no sentido, vão se fundir em um mesmo enunciado. Tem um poema de Luís Vaz de Camões, o grande autor classicista português, que em 1572 publicou a obra máxima, Os Lusíadas, né? As armas e os barões assinalados. E tem um soneto que é famosíssimo, inclusive foi gravado pela banda Legião Urbana, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Então, arde e não se vê, é um contentamento descontente. Eu tenho várias antíteses construindo o meu paradoxo. O meu paradoxo ele é mais amplo, são contradições de uma ideia maior. A ideia maior aqui é o amor. Muito bem, vamos lá falar um pouquinho sobre o eufemismo. O eufemismo eu uso para abrandar, para atenuar uma fala, uma notícia, né? Então, eu vou dar uma notícia para alguém, fulano morreu, né? Se a pessoa é uma pessoa querida, próxima, olha, descansou, foi desta para melhor. O Manuel Bandeira, ele tem um poema que se chama Consoada e diz assim: quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível. Olha, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com os seus sortilégios, encontrará lavrado o corpo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Então, o que é essa indesejada das gentes? A morte. Então, neste caso, nós temos o eufemismo.
tantas e tantas outras figuras que nós falaremos sobre. Lembrando um pouquinho da sinestesia, que é uma figura de linguagem preponderante na escola literária simbolista, por exemplo, né? A mistura de sentidos. Um exemplo de sinestesia, até muito usual. Você tem um perfume, às vezes você diz assim, um perfume doce. Veja bem, perfume eu tenho a percepção pelo olfato e o doce, a doçura pelo paladar. Então, olfato, paladar. A esta mistura de sentidos nós denominamos sinestesia, assim como temos a aliteração, que é a repetição de consoantes. Exemplo: assim se faz saber, só se sacia a sede, se sem saída segue selva sábia sutileza, sentir suave seiva em seio suculento da mãe natureza. Um poeminho desse humilde professor aqui que às vezes se mete a ser um poeta também, né? Mas esse S que se repete, construindo, né? Ou na tentativa de construir um sibilado, o vento na copa das árvores, né? A isso denomina-se aliteração. Muito bem, espero aí que tenha dado para conversar inicialmente sobre as figuras de linguagem e vamos retomar o conteúdo, vamos aprofundar esse conteúdo. No mais, é a dica de sempre: estudar, fazer exercícios, perguntar, não ficar com dúvidas. Um grande abraço!